E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre as hand traps com sua nova função aí dentro do jogo que o meta atual nos gerou. Então, qual que é a lógica aqui desse vídeo, né? Mas a gente tem um entendimento completo de como funcionam as staples que a gente utiliza dentro do jogo, pra gente saber qual que é o estilo de coisa que a gente quer fazer aí dentre as nossas decisões. Vocês vão ver que a gente tem dúvidas e decisões interessantes para tomar. Então, isso acaba sendo aí uma coisa bem característica do jogo, né? Que a gente pode moldar a nossa decklist e o nosso kit de engines para tomar decisões específicas aí de se a gente quer uma decklist mais agressiva, uma decklist mais defensiva. E agora a gente está criando uma mecânica muito interessante que as próprias hand traps elas estão gerando esta dinâmica agora também. E aí isso é bem interessante, que eu não me lembro de ter muitos formatos que isso aconteceu no jogo. E o último que teve foi bastante tempo atrás. Então achei bom fazer um vídeo sobre. Então qual que é a ideia, né, gente? Algumas cartas elas entraram mudando muita coisa no formato. Quem são elas? Essas cartas principalmente aí, né, são a K9 Izuna, que ela tem o efeito aí de hand trap, né, dentro do turno do oponente, aonde ela vai dar foolish aí do Lupus, o Lupus vai entrar espécie, você vai fazer um rank 5. Outra carta que também tem um efeito interessante é a Dracoteio Faimena, que vai fazer uma fusão. E aí, a terceira é a Holy Su do Vanquish Soul, que vai entrar espécie aí, vai dar um take ou invocar um bicho do deck que vai poupar carta, etc, etc, etc. O ponto importante de tudo isso que eu tô falando é: a gente já viu essas cartas aí, inclusive, num vídeo, que é o novo estilo de hand traps de engine, que inclusive tá até anunciando mais engine que faz coisas nesse estilo, né? Então, parece que é uma tendência que vai vir a acontecer. E essas cartas elas geram uma dinâmica muito interessante para quem joga competitivo. Então, se você joga bastante contra Vanquish Soul, K9, variantes, Dracoteio, você sabe o que eu estou falando aqui nesse vídeo, que é a nova dinâmica onde os decks, mesmo indo em segundo no turno zero, muitas vezes conseguem fazer setup de recursos, interações, e isso gera situações completamente diferentes das anteriores. Por que que isso afeta a dinâmica de hand traps que você quer utilizar? Bom, a gente tinha basicamente dois tipos de hand trap no jogo de maneira sólida no formato anterior, que era hand traps como, por exemplo, Veiler, a Impermanence, que são hand traps de interrupção, onde você vai usar elas para interromper a jogada do seu oponente, e a gente tinha hand traps de alto impacto, como, por exemplo, Purulha, o Draw, e assim vai, que são hand traps aí que afetam fortemente, como lingerem ali no turno do oponente, e tentam reduzir o teto dele. O ponto é, esse tipo de hand trap aqui que vocês estão vendo, né, que seria Purulha, a gente tem Fualos, a gente tem Meows, a gente tem Draw, todos esses lingerings aí, né, eles caem muito de qualidade quando o oponente consegue utilizar em ambos os turnos os seus efeitos. Porque nada adianta você dar um Draw no turno do cara se ele consegue fazer o combo inteiro aí de Vanquish Soul via Holy Su no seu turno. O mesmo vale para o seu Purulha, que você utilizou aí no seu começo de turno 1, porque você que estava começando e abriu com esse Purulha na mão, você até deu um drawzinho aí que o cara invocou mais uma da mão, e só que esse Purulha não vai ter muita efetividade, né? E porque o cara tá jogando em dois turnos diferentes. Então, uma coisa muito comum ali, né, da gente fazer boards mais fracos quando tomavam Purulha ou Fualos, só que esses boards agora ficam menos fracos ainda com essas novas cartas que tem interação de dois turnos, ou no caso de qualquer turno, né? Que ficam ali armazenadas na mão do oponente, onde ele pode farmar com facilidade, porque são cartas de engine altamente buscáveis por diversas cartas, e isso acaba gerando uma dinâmica que coloca de escanteio essas cartas, como por exemplo Purulha, que a gente viu aí, né, um decaimento, de certa forma, desse cara. Agora, tá, e aí? Sobraram então as nossas hand traps de disrupção pra gente utilizar? Uh, para algumas linhas, é bem viável que a gente utilize essas hand traps como estratégia de disrupção, né? Por exemplo, os decks, quando estão combando no turno 1, o próprio deck de K9, o próprio deck de Yumi, são decks que tomam bem essas cartas de disrupção aí, de Veiler, de Impermanence, etc. Entretanto,
gera-se uma nova categoria de tipo de hand trap e outra vem junto com a mesma lógica. Lógica, na verdade, com uma lógica oposta, em contraposição a isso, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba tendo a categoria de hand traps que são hand traps de proteção, para te proteger aí contra cartas como a Izuna, como a Holisui, o Lupus aqui, a Faimena e etc. Então, como é que isso acaba funcionando dentro do jogo aqui, né? Bom, a gente tem cartas como, por exemplo, o The Crow, que estava completamente esquecido, né? E que pouquíssima gente utilizava nos formatos anteriores, e que de repente ele começa a aparecer como uma opção extremamente viável, porque de repente você começa a perceber que você pode dar um The Crow ali no Lupus, e isso acaba afetando muito fortemente o conceito aí, né, que o K9 vai tentar para jogar, porque você não só vai remover permanentemente da partida aquele Lupus, como também você consegue garantir que quando você começou, você tem uma carta a mais aí que você, ou melhor, no caso uma carta a menos que você vai ter que lidar, porque o oponente já gastou uma carta, já comitou numa jogada, tomou uma interação, ele vai ter um bicho a menos no jogo, e aí por conta disso a gente vai ter um impacto muito maior do nosso Going First, e isso vai, entre aspas, fechar o caixão. Essa dinâmica já era conhecida com cartas como, por exemplo, a Khaled, a Talent, e isso era um jeito de fechar o caixão muito fácil, né? Às vezes o oponente dava uma interação, você dava uma Talent, dava mão dele, ganhava o jogo, e aí beleza, maravilha. Só que agora a gente já tem cartas que eram uma carta que só funcionava para um tipo de coisa, e agora ela começa a funcionar para mais de um, né? Então o The Crow até dava para usar em formatos anteriores para te utilizar de proteger contra combos ali de, por exemplo, Mitsurugi, de Fiendsmith, e agora você consegue proteger contra hand traps. O mesmo vale para Belly, que também era uma carta que você utilizava mais ali para negar uma Prayers do Mitsurugi, por exemplo, um efeito de Mitsurugi do cemitério, e agora você consegue, de maneira sólida, negar, por exemplo, o Lupus lá do cemitério do cara, e isso acaba sendo extremamente relevante, porque ele vai parar o seu combo com uma carta de engine que tá farmando recurso. Isso é muito problemático. A própria Ashe, só para não ficar de fora dessa lista, né? Ela funciona desse jeito. Ela interage muito bem aí, né? Tanto com a Izuna, que vai tentar dar Foolish, tanto com a Holisu, que vai tentar invocar um do deck, a Ashe pega muito bem. Mas a Ashe a gente já sabe, sempre soube, vocês já me ouviram falar isso 1 milhão de vezes aqui nesse canal, que a Ashe é um caso à parte, né? Porque ela faz de tudo um pouco, ela sempre funcionou assim, ela funcionava contra algumas boas hand traps do jogo, tipo uma Ravens da vida, né, por exemplo, a gente já viu a Ashe fazendo esse papel muitas vezes. E aí, beleza, agora eu quero hand traps pra me proteger. Por que eu quero hand traps pra me proteger? Porque eu sempre utilizei a Khaled no meu deck, né? Porque a carta é só muito forte. Isso é um senso coletivo de que a Khaled by the Grave tá no deck de quase todas as pessoas, né? Então, beleza, achamos a Khaled muito forte, utilizamos ela. E aí, de repente, a gente pode ter mais cópias da Khaled, e isso acaba sendo extremamente eficiente. Porque você vai ter Crow, Belly, Khaled, e isso em múltiplas cópias. A gente tem, então, agora uma Talent, uma Khaled, 2, 3 Crows no seu deck, 2, 3 Bellies no seu deck, e quando você vê, você já volta a ter um conceito muito parecido do que aqueles decks que rodavam, por exemplo, 3 Khaled, 3 Crossout, 3 Talent, 3 Crossout, coisa do gênero. E na época que essas cartas podiam rodar a 3, né? E isso é bom pro jogo? Bom, de certa forma não, né? Porque na verdade o cara que tá indo em segundo, que tá tentando jogar, ele geralmente, a gente até conversou um pouco sobre isso, aí ele geralmente era o coitadinho. Só que agora ele tá tentando fazer coisa que já ficou forte demais, né? Tipo assim, perdeu a graça do segundo seu coitadinho, agora ele tá tentando oprimir. E aí a gente começa a utilizar essas cartas pra bater mais ainda no cara que tá jogando em segundo. E qual que é o reflexo disso? Isso gera mais uma categoria de hand traps que está voltando à ativa numa frequência muito maior, que é cartas como, por exemplo, o Phantasmei, que entre espécie organiza sua mão e fica lá te protegendo de alvo. A gente tem cartas como, por exemplo, o Impulse, que traz o Fire Attacker, também compra carta, organiza sua mão e acaba sendo muito impactante para a partida. E essas cartas, elas têm a categoria de fazer volume de jogo, né? Porque aí percebe-se que com essas hand traps, como por exemplo a Izuna, você não vai necessariamente ter tanto poder de fogo assim, mas aí você percebe que quando você invoca uma Izuna na mesa, tenta colocar o Lupus na mesa, mesmo que seja interagido pelo Lupus ali com a Belly, no outro turno você até pode ter esse efeito do Lupus de novo se você quiser. Aí você vai, joga um Phantasmei na mesa, protege suas cartas de alvo, e aí as cartas que você colocou na mesa
ali no turno 0, então você tá indo em segundo, você jogou um Phantasmei na mesa que tem 2.400 de ataque, você jogou uma Izuna na mesa que não tem problema que deu errado, mas você já tem 4.500 de dano na mesa, e você tem proteção de alvo, aonde o seu oponente precisa remover essas cartas da sua mesa, senão o seu combo já vai começar fazendo alguma coisa interessante, você já vai começar fazendo link rating de uma maneira forte, e aí essas cartas, como por exemplo o Nibiru aí, que entra nessa mesma categoria de cartas que colocam carta na sua mesa, elas ficam muito maiores, porque elas começam a ganhar valor em termos de volume, e isso se assemelha muito, por isso que eu costumo falar que na minha visão, né, o Vanquish K9 ele tem uma vibe de Charlemagne Shizu muito parecida, que é a ideia de que as engines estão tentando te ganhar no turno 0, né? E aí em conjunto com outras cartas, isso ficava muito impossível de lidar. Porque às vezes você até ia lá, tomava uma Ravens, a Ravens do cara errava, ou você gastava uma Bane numa carta que a Ravens milou, só que aí a Ravens ficava lá na mesa. Aí o cara ia lá e dava um Phantasmei. Aí ficava lá uma Ravens, um Phantasmei na mesa. Aí ele dava um Beastial, ficava uma Ravens, um Phantasmei e um Beastial na mesa. E aí o cara já começava o turno com 3 monstros na mesa. Aí você fala, não, eu vou conseguir tirar esses monstros, vou começar a gastar recurso. Aí o Phantasmei protege de alvo e você gasta um recurso a mais. Aí você gasta outro recurso, tira a carta da mesa do cara. Só que se você tirar a Ravens triga e tenta fazer uma fusão de novo. Então você não pode tirar a Ravens e ela vai ter que ficar lá. Aí se você tirar o Saronir, ele vai mandar o Lobelion pro cemitério. E aí começa a fazer essa bola de neve, né? O Magnamut que entrou vai buscar no Endphase. E lá no turno 0 já se estabelece uma lambança muito forte. E aí, considerando esse conjunto, bom, qual dessas opções vale mais a pena? Aí é onde entra a dependência muito grande do tipo de coisa que a gente está fazendo, do tipo de coisa que a gente quer obter, né? Classicamente, faz muito mais sentido você pensar em range traps que te protegem ou range traps que interagem com o oponente quando você tá com decks mais retrancudos, como por exemplo o próprio Yuumi, né? Porque o Yuumi é um deck que joga ali na defensiva, digamos assim. Por mais que tenha perfil de combo, ele joga muito mais na defensiva com monstros pequenos e tal, e aí você provavelmente vai querer acompanhar isso com tentar realmente não deixar o seu oponente escalar no seu estilo de jogo. Só que aí o oponente vai vir com essas range traps fortes que você vai ter que se proteger também, e aí você acaba fazendo uma combinação dessas duas coisas. Já os próprios decks aí de, por exemplo, K9 ou de Vanquish Soul, que tem esse poder de fogo maior, eles tendem a complementar sua build com mais cartas com grande poder de fogo, então com Nibiru, com Phantasmei, e aí ele acessa com mais facilidade essas cartas que funcionam turno 0, porque a gente tem múltiplas cartas que funcionam de turno 0. E aí a estratégia vai ser jogar um monte de monstro na mesa e torcer para fazer uma bagunça muito maior. Então é bem interessante, tem até algumas vertentes que rodam, por exemplo, aquele Hop Ear Squadron, que também faz mais 5 no turno do oponente, aí começa a fazer mais graça ainda. A gente ainda tem os Beastials que se enquadram nessa última categoria que eu citei também, então a gente acaba tendo realmente um conjunto de opções muito mais fortes. E aí essas cartas, elas, é claro, entram em contraste porque a nossa decklist não cabe tanta carta com as outras cartas que a gente já queria utilizar, que era, por exemplo, as próprias que eu falei aqui, da Khaled, da Talent. Tem até uma carta que entra numa relevância muito grande desse formato, que é a Forbidden Droplet, porque ela também tem essa dinâmica de funcionar turno 0 para te proteger. Então se o oponente der lá efeito da Faimena, fizer uma fusão, tentar dar efeito da fusão para te encher o saco, você vai ter essa Droplet para te proteger. Você vai ter essa Droplet para negar essa Holisui, que não vai ter muito impacto caso você simplesmente negue o efeito dela logo de cara. E aí a gente acaba realmente desenvolvendo um cenário que é raro e eu gosto disso, aonde muitas opções são boas. E isso é muito interessante porque é algo que, pra quem gosta de fazer decklist, e tava bem chato pra quem gosta de fazer decklist anteriormente, pode pegar aí que esse formato é um formato interessante pra você inovar na sua escolha de techs, na sua escolha de interações. Você pode ali começar a botar, por exemplo, Droplet, Cálice, você pode começar a jogar um Book of Moon que seja pra bucar o monstro do oponente. Quando entrar alguma coisa na mesa, sei lá, quando o Razen tentar estourar a coluna, na verdade nem lembro se o Razen estourando a coluna quando ele buca funciona, mas enfim. O ponto você tem essas diferentes gamas de opções. Eu não vou focar aqui nas cartas de pseudo board break aí, tipo essa Droplet que também te protege.
mas acaba entrando aí realmente nessa dinâmica. E o vídeo era basicamente isso, na verdade, né? Vocês podem ver que eu não tô trazendo respostas, eu tô trazendo uma análise sobre o novo formato de hand traps, o novo estilo de carta, e essa análise ela não necessariamente vai envolver aí soluções, porque essas soluções elas são realmente muito incertas. Eu até nem tô jogando tanto esse formato a ponto de ter as respostas na palma da minha mão, mas realmente dentre essas opções todas aí eu percebi que a camada de complexidade das decklists aumentou significativamente, e isso é muito bom pro jogo na minha visão, porque o jogo não se importa muito com a decklist, mais ou menos até hoje. Não sei se vocês concordam, comentem aí o que vocês acham, se o jogo ele realmente recompensa muito uma boa decklist ou se faz pouca diferença. Eu sou da vertente que costuma falar que faz pouca diferença, mas tipo, poderia ser mais, mas hoje tá melhorando aí aparentemente, porque pelo menos as techs estão se diversificando. Então isso é bem legal. Bom, e é isso, gente. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Eu falei de um jeito, talvez confuso, talvez até mesmo um pouco prolixo, mas imagino que deu para entender bem aí qual era a finalidade desse vídeo aí, realmente de apresentar um cenário. Então é isso, muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.